Vamos lá. Situação do Antônio Oliveira. Hoje teve uma reunião, sim, tá? Para falar da situação do treinador. Não vou citar quem estava presente na reunião, mas posso afirmar para vocês que todos os presentes nesse encontro não querem mais a permanência do Antônio Oliveira. Eles entendem que o Antônio Oliveira poderia fazer esse time jogar, que o time não é tão ruim assim como falam, aquela coisa toda. Algumas coisas que eu já pontuei, né? O caso, por exemplo, do Coronado, mexeu muito com eles o fato de não colocar um jogador de 2 milhões de reais por mês para jogar. Eles acham que o Antônio Oliveira demorou muito para bancar o Coronado, até porque não porque a diretoria quer escalar o time, mas por achar que realmente não tinha outro jogador para colocar. Não merecia o Coronado estar na reserva, tá? E muito obrigado aí, Dinho, tá? Samir, você é o melhor. Notícias atrás de notícias e sem enrolação, obrigado. E aí, gente, eles no encontro começaram a discutir como fazer para desligar o Antônio Oliveira. Eles não estão preocupados com a multa, tá? A multa rescisória do Antônio Oliveira é de 2 milhões de reais. Eles não estão preocupados com a multa, estão dispostos a encarar essa situação também. A preocupação, e a única preocupação nessa reunião, foi a seguinte, e aí eu vou ter que rebobinar a fita. Antes da reunião, a reunião foi à tarde, tá? E antes da reunião, o que aconteceu, né? Antes da reunião, pela manhã, e já ontem também, no início aí da madrugada, mas muito mais pela manhã, o Corinthians fez contatos com os técnicos que o Corinthians já tem interesse, tá? Para tentar avançar na contratação do treinador. A ideia do Corinthians, eu vou passar algo para vocês que você vai entrando nos bastidores de tudo que está acontecendo. A ideia do Corinthians era contratar um treinador para estrear domingo, tá? No jogo contra o Atlético Paranaense, contra o time do Cuca. O Corinthians não conseguiu, né, fechar uma transação, alguma contratação. O Corinthians não conseguiu sequer encaminhar, né, deixar bem alinhada a contratação de um novo treinador. E aí entrou a questão, né? Quem estaria no banco de reservas no próximo domingo, diante do time do Cuca? E o Corinthians vai para essa reunião sem ter acertado com o treinador e ficou a discussão, né? Foi cogitado por pessoas que estavam no encontro o técnico do Sub-17, Rafael alguma coisa, eu tinha até anotado aqui, e eu até coloquei numa matéria que eu escrevi na minha coluna no UOL. O técnico do Sub-17 é um cara que agrada muito a diretoria corintiana e eles querem apostar muito nele. E na verdade, né, ele poderia ser até o substituto do Antônio Oliveira no cargo. Teve gente disposta a isso, só que aí na reunião fizeram algumas ponderações. Se a gente colocar o treinador do Sub-17 no profissional, com tanta acusação não, né? Com tanta crítica já que a gestão é amadora, eles entenderam que a crítica ia ser pesada, ia ser forte em relação ao planejamento do clube, né? Críticas do tipo que são amadores, essa coisa toda. Porque eles mandaram o Danilo embora. Eles não gostam do Danilo, tá? Eles não gostam do Danilo. Eles trouxeram o técnico para esse Sub-18, tá? Esse técnico hoje, que era do Sub-18, que foi pro lugar do Danilo agora no Sub-20, esse cara foi contratado já antes do Augusto ganhar a eleição. Ele estava certo que ele seria o técnico do Sub-20. Olha só o que acontece no clube, vocês têm que saber tudo o que acontece, tá? Deixa eu até pegar o nome dele, tá? Em relação ao Danilo, e eu tenho coisa para falar do Danilo. O Danilo saiu extremamente chateado, tá? Extremamente chateado, o Danilo. Eu vou falar sobre isso também. Quem vai assumir, tá?
o sub-20 do Corinthians, eu estou no caso Antônio Oliveira. Fica aqui que tem tanto bastidor que tu vai ficar aí para trás, velho. O técnico do que vai assumir é o Renato Rodrigues, né? Nesse primeiro momento, o Renato Rodrigues, auxiliar do sub-18, será o técnico interino, tá? Esse camarada, ele foi contratado, ele foi contratado para já com a intenção dele ser o técnico do sub-20, mas como o Danilo ganhou a Copa São Paulo, tiveram que colocar ele lá no sub-18, entendeu? Que não é, o sub-18 não tem competição. Então, não sei se inventaram, sabe? Não sei qual o motivo que inventaram essa categoria, tá? Gente, vocês estão deixando o like aí, velho. O pessoal tá pedindo ajuda aí até para mim. Eu fico feliz aí com quem se preocupa com isso. E aí o Danilo, eu falo depois, Danilo saiu super chateado com uma pessoa, a mesma que o Cássio saiu chateado, a mesma pessoa que o Paulinho saiu chateado. Meu irmão, eu não posso nem falar o que o Danilo falou dessa pessoa, tá? Aí o que acontece? Como o Danilo não está no cargo, não tinha como o Danilo comandar o time, porque o Danilo comandar o time contra o Atlético Paranaense, o Danilo já comandou, né, ano passado o Corinthians, então não teve problema nenhum. É outra coisa, entendeu? Só que o que acontece? Sobraria o sub-17, o técnico sub-17, que é o que sobrou e o que eles gostam muito do treinador do sub-17. Mas aí ficaram com medo. Pelo fato de ficarem com medo, acharam por hora não demitir o Antônio Oliveira, né? Porque ele, na verdade, resumindo, né, gente, vai comandar o Corinthians contra o Atlético Paranaense, porque não tinha outra opção, não tinha quem colocar no banco no lugar dele. Porque se o Corinthians tivesse ali um técnico do sub-20 já gabaritado, hoje o Antônio Oliveira estaria demitido. Ninguém da diretoria gosta do trabalho do Antônio Oliveira. Então, quer dizer, o Corinthians está em busca de um treinador e está cozinhando o Antônio Oliveira. Coisa que eu não acho também, por mais que a gente não goste do trabalho do Antônio Oliveira, algumas situações têm que ser ponderadas. Ele não é o principal culpado, tá? Ele está longe de ser o culpado. Eu tenho as minhas críticas com o Antônio Oliveira em relação ao time, vocês sabem disso. Mas eu não... eu acho que muito fácil de entender que ele não é o principal culpado. O Corinthians é uma bagunça na forma administrativa, tá? E eu acho que não é legal a maneira que estão agindo com ele. Eu sei que no futebol isso não é ilegal, mas é imoral, mas acontece muito. O fato de você tentar contratar um técnico com outro técnico no cargo. Só que no caso do Antônio Oliveira ficou assim uma situação pior, sabe? Porque assim, quando alguém procura um treinador, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando um clube, um dirigente procura um treinador, tendo o seu treinador empregado, eu não vou ser inocente que toda hora isso acontece no futebol. Tenho 19 anos de carreira, caminhando para 20. O problema não é esse. Isso aí se chama até planejamento, tá? O problema, cara, é você não mandar o treinador embora, entendeu? Não mandar o treinador embora, porque o Antônio Oliveira, ele vai para o jogo domingo porque não tem outro. Simplesmente. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é uma pergunta que vocês querem fazer para mim. Samir, e se ele ganha o jogo domingo? Samir? E aí? O cara só tá indo pro banco de reservas domingo porque o Corinthians não conseguiu fechar com o técnico. E, aliás, uma fonte até falou para mim, abre aspas, Samir, tá muito em cima do jogo, não vai dar tempo. Entendeu? Olha só o que eu ouvi. Tá muito em cima, não vai dar tempo de colocar outro. Como não vai dar tempo de contratar outro, o Antônio Oliveira só fica por causa disso. E aí eu pergunto para vocês, gente, e se ganhar domingo? Hein? E se ganhar domingo, a Bruna aqui chutou que cai mesmo assim. Ele fica, certeza. Enfim, vocês ficaram na dúvida, né? E aí vem um termo que eu ouvi. Esse termo que eu estou usando, cozinhar, acho que vocês nunca nem ouviram falar esse termo aqui, né? As minhas gírias vocês conhecem. Então, só para vocês verem como todas as notícias que eu dou é verdadeira,
E eu vi isso daí, nós vamos cozinhar ele até, entendeu? Até, meu irmão, até a hora que deu. Então, assim, se ele ganhar contra o Atlético Paranaense, ele continua no cargo, velho. É uma bagunça, entendeu? É uma bagunça. Se o Antônio Oliveira, se o Antônio Oliveira, se o Corinthians venceu o Atlético Paranaense fora de casa, eles vão ter que arrastar o Antônio Oliveira no cargo, a não ser que eles fechem realmente com o treinador e aí demitam o Antônio Oliveira com vitória. Então, assim, gente, para domingo tá tudo em aberto, tá? Eu acho que a informação, deixa eu bloquear esse cara aqui. A informação, a gente tem que dar a informação e não chutar nada. Eles fizeram isso para hoje. Não conseguiram contratar um técnico, acham que não vão contratar até amanhã. E está arriscado ainda. Se por acaso eles fecharem com um técnico amanhã, eles demitem o Antônio Oliveira, tá, gente? Tá bom? Isso acho que eu não fiz essa ressalva. Eu não fiz essa ressalva, mas é importante eu fazer essa ressalva. Se eles conseguirem fechar com o técnico na sexta-feira, a ponto do técnico estar apto e inscrito para estar no banco de reserva no domingo, eles mandam o Antônio Oliveira embora amanhã. Mas nem eles acreditam nisso. Então o Antônio Oliveira vai para o banco de reservas. E no domingo, sinceramente, eu acho que eles não acreditam na vitória. Sério. Eu acho que eles não acreditam na vitória. E aí, se no domingo se perder, meu amigo, aí não vai ter jeito. Eles vão realmente mandar o cara embora com técnico ou sem técnico, lembrando que não vai ter muito tempo também, né? Aí o Corinthians joga contra o Cuiabá na quarta-feira, você teria mais alguns dias. Então, apesar que está contando os dias já, né? Desde ontem até quarta-feira, você tem quase aí, você tem quase uma semana para arrumar um treinador. É o que eles estão tentando fechar com o treinador, tá? Agora, no que vai acontecer no domingo, velho, o que vai acontecer no domingo, meu amigo, só Deus sabe.